Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 22. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad. Os links estão na descrição. Capítulo 22. Fúria da região. Não houve tempo para entrar no questionamento pesado sobre o que Naruto e Sasuke estavam conversando no dia anterior no restaurante do garoto de cabelos escuros que ele administrava. O desmaio total de Naruto através de uma mesa meio que pôs fim a isso quando um Sasuke completamente irritado expulsou todos eles. Bem, se havia algo que poderia ser dito sobre Kazugano Sakura é que ela era incrivelmente persistente. E não, essa não foi uma característica que ela aprendeu ao sair com Naruto, era tudo dela. Já que agora ela sabia muito bem que nunca obteria uma resposta direta do próprio Naruto, a menos que drogasse seu ramen com algum tipo de soro da verdade, ela tinha que fazer a próxima melhor coisa. E encontrar outro caminho para descobrir o que ela estava curiosa sobre. Olhos de cachorrinho eram eficazes em Naruto quando se tratava de fazê-lo fazer coisas, eles nunca funcionavam quando ela queria que ele falasse sobre alguma coisa. Mas Sasuke aparentemente não teve escrúpulos em colocar seus negócios passados e de Naruto a todo vapor e foi por causa dele que algumas informações muito sensíveis foram extraídas. Então, nesse caso, por que alguém continuaria tentando tirar água de um poço seco quando foi aquele que pelo menos produziu um gotejamento de sua bomba? Com esse raciocínio em mente, na tarde seguinte, depois de terminar as tarefas em casa e treinar um pouco, ela se esforçou para voltar ao restaurante Jinhantem. Vestindo um blusão branco e vermelho e um par de shorts vermelhos de verão para seu tempo de lazer, Sakura apertou a faixa branca na cabeça para se preparar para um encontro cruel e entrou no prédio. Ao entrar, ela notou que a mesa já havia sido substituída. Esperançosamente, Sasuke não a faria pagar por isso um dia depois de ter acontecido, especialmente quando, para começar, não foi culpa dela. Ela conseguiu algumas orientações dos trabalhadores que ainda estavam montando o estabelecimento de alimentação chinesa e foi encaminhada para um escritório no andar de cima com uma porta fechada no topo da escada. Batendo na porta, ela não obteve resposta a princípio, apenas ouviu alguns barulhos vindos de dentro. Sair com um ninja e uma kunoichi tanto quanto ela fez adquirir habilidade bastante duvidosa de arrombar fechaduras básicas. Na verdade, a forma mais básica, porque tudo o que ela sabia fazer era abrir a fechadura de uma maçaneta básica com força bruta. Com um movimento repentino, Sakura abriu a porta e entrou no escritório. Espero não ter estragado como essa porta fecha de agora em diante. Duas visitas ao restaurante e duas coisas provavelmente acabaram quebradas. Isso não iria tornar ninguém querido pelo gerente. Mas então Sakura teve que se esquivar de uma saraivada de shuriken lançada contra ela por dentro. Rolando para fora do caminho, ela tinha os olhos fixos no local onde o ataque se originou, do outro lado do escritório. O andar inteiro era um estúdio com piso de madeira que estava quase vazio, exceto por alguns postes de alvo que haviam sido colocados dentro e alguns tatames no outro extremo da sala. Parecia mais uma espécie de dojo do que um local de trabalho. Por que você está aqui? Sasuke perguntou impacientemente de seu lugar sentado no chão sobre os tatames. Ainda não estamos abertos caso você não tenha notado. Jogar estrelas ninja em um visitante que ele já havia conhecido, juntamente com esse tipo de atitude ao falar com eles pela primeira vez? Sim, Sakura não gostou da atitude dele. Ele poderia ser do mesmo lugar de onde seu melhor amigo era, mas eles não tinham as mesmas maneiras ensinadas como jovens. As maneiras de Naruto podem ter sido ruins de vez em quando, mas pelo menos ele tentou. Esse cara obviamente simplesmente não se importava. Eu vim conversar. Sakura disse movendo-se devagar o suficiente para que ela não pudesse ser percebida como uma ameaça, mesmo pelo mais paranoico, isso é tudo. Não houve realmente uma chance de fazer isso ontem com tudo o que aconteceu. Naruto me deve 6.000 ienes. Certo. Sakura conseguiu dizer. Meu Deus, esse garoto tinha um osso sociável em seu corpo? Isso foi ridículo. Bem, eu queria saber se você poderia me dizer alguma coisa sobre de onde vocês dois vêm.
Aquele lugar das nações elementais ou como você o chamou. Não há muito a dizer. Sasuke se levantou de seu lugar no chão e atravessou a sala passando por Sakura para recuperar a arma que ele inicialmente tentou atirar nela. Além do que ele já disse, qualquer outra coisa passaria pela sua cabeça. Não é realmente importante agora. Neste ponto você está apenas tentando bisbilhotar. Os pais dele? Família? Alguma coisa? Ele nunca teve nenhum. Tenho certeza que você sabe disso. Não vejo por que ele teria mentido sobre isso ou tentado esconder. Obviamente Sasuke não era fã de conversas pelo jeito que falava. Ele só queria que ela fosse embora. Como Naruto o considerou um amigo que não valia a pena voltar por atear fogo nele e supostamente enfiar a mão em seu ombro. Ok, então me conte o que aconteceu com vocês dois em Tóquio. Ela perguntou. Mesmo que Buki tenha conseguido dar uma descrição da pessoa que foi a única a sair da cena, ela ainda não tinha ideia exatamente do que havia acontecido. Embora não fosse algo que Sasuke gostasse de lembrar, ele estava bem ciente do fato de que ignorá-lo não significava que sua derrota esmagadora não acontecesse. E foi um destino que se abateu sobre Naruto também, um destino que o deixou completamente fora de serviço por um mês. Então pode ter sido o problema das pessoas que o viram quase morrer 2 vezes. Ou foram 3. Ele não estava lá, ele não sabia. Depois de tirar a última shuriken da parede, Sasuke se virou para Sakura com um olhar gelado antes de suspirar exasperado e caminhar até uma mesa situada em um canto da sala. Ele limpou a superfície, pois parecia que ele não iria trabalhar hoje de qualquer maneira e começou a pensar em uma maneira de explicar o que havia acontecido com eles. Você sabe como lutar, eu posso ver. E se você lidou com Naruto por um bom tempo, então você não é um mau lutador, então vamos colocar desta forma. Qual foi a pior surra que você já levou? Imediatamente o encontro de Sakura com o Ryuki sofreu lavagem cerebral veio à mente. Nada do que ela fez funcionou e ele parecia estar lidando com ela com a maior facilidade. Mesmo com a ajuda de quem ela não conseguiu fazer nada. Tudo o que ela era, no máximo, era uma distração para dar a quem uma oportunidade de realmente contribuir para a batalha. Portanto, este foi o exemplo que ela deu a Sasuke. E ele quase matou você. Sasuke disse depois de ouvir o que ela tinha a dizer sobre a luta na Tailândia. Bem, você bateu nele? Sakura franziu a testa e balançou a cabeça. Não, ele evitou meus ataques. Eu não acertei um único golpe o tempo todo. Sasuke ergueu a mão e a impediu de continuar. Ele tinha ouvido tudo o que precisava para começar a defender seu ponto de vista. Bem, contra Akuma nossos ataques acertaram. Naruto fez uma boneca de pano nele e Sasuke ateou fogo nele, mas quando se tratava das coisas mais pesadas, era como se ele estivesse cansado de apenas ver o que tínhamos a oferecer e começou a lutar. Para acabar com eles. Ele sobreviveu ao que vocês dois fizeram para destruir a arena? Sakura não conseguia acreditar nisso. Ela tinha visto a artilharia mais pesada de Naruto ao usar o chakra da Kyuubi e um ataque dele foi suficiente para transformar os andares superiores de uma base militar fortificada da Shadaloo em um cascalho fino pronto para ser espalhado em uma estrada de terra. Naruto e eu o rasgamos em pedaços, mas tenho certeza que foi Akuma quem destruiu a arena. Sasuke revelou, ele me venceu primeiro com o maior chakra ataque de Ki que eu já vi. Não vi o que ele fez para vencer Naruto, aquele maldito movimento do Go-Hadouken. Ele nunca esqueceria esse movimento. Foi a última coisa que ele ouviu o homem demoníaco gritar antes que seu corpo fosse perfurado por uma força ardente motriz que o extinguiu poucos momentos depois. Agora isso soou familiar. Go o quê? Hadouken. Sakura notou alertamente antes de surpreender Sasuke com o quão rápida ela foi depois de diminuir a distância entre onde ela estava e onde estava a mesa dele. Você disse Hadouken. Sasuke estava confuso, mas acenou com a cabeça mesmo assim, ele disparou assim. Ela então seguiu em frente para criar e utilizar seu próprio Hadouken, que explodiu não muito depois de deixar suas mãos. Não era azul e não era tão patético, mas sim, foi assim que ele usou. Deixando de lado a comparação ofensiva da técnica Hadouken de Sakura com a de Akuma, ele estava curioso. De onde você aprendeu isso?
Ainda bastante brava com Sasuke por ter cortado seu Hadouken, Sakura se afastou dele com os braços cruzados sobre o peito enquanto caminhava em direção à saída do escritório. Bem, acho que vou aceitar meu ataque patético e ir para casa. Ela provocou livremente, fazendo um show ao se pavonear até a porta. Sim, já que vocês, tipos ninja, são todos os que guardam segredos e outras coisas, acho que tenho os meus para esconder de vocês agora. Ela se virou em direção à mesa para continuar, mas descobriu que Sasuke não estava mais lá. No momento em que ela se virou para a porta, ele já estava parado na frente dela com seu Sharingan ligado. Tudo o que ela pôde fazer foi congelar no lugar enquanto seus olhos assumiam o padrão de 3 tomos que também estava nos olhos de Sasuke. E de repente as imagens da batalha fútil travada contra Akuma passaram por sua mente. Ela podia sentir que estava gastando chakra no lugar de si mesma e do que Sasuke sentiu que Naruto havia tentado usar para combater seu inimigo. Ela sentiu o calor do fogo que Sasuke usou para queimar Akuma vivo. Ela podia respirar os escombros e a fumaça no ar que voava enquanto eles destruíam o Budokan Hall a cada movimento. Ela sentiu a dor de cada golpe que Sasuke sofreu e o que Sasuke pensava que Naruto havia sofrido. Tudo em um segundo, e então o Genjutsu acabou. A dor desapareceu, a exaustão desapareceu. Tudo isso. Acalmar. Sasuke disse enquanto a garota de cabelos castanhos começava a hiperventilar. Ela obviamente nunca tinha usado um genjutsu antes. Ele provavelmente deveria ter ido um pouco mais devagar, mas dane-se. Se ela quisesse saber por que ele queria saber o que queria, ela poderia descobrir em primeira mão. Você está bem. Então saia. Recuperando a compostura pouco a pouco, Sakura sentiu incompreensão. Isso simplesmente não parecia certo. Muitas perguntas por trás disso. E Sakura realmente queria descobrir que o homem estava por perto também, porque o que quer que ele tivesse feito para acabar com Naruto deveria ter matado o loiro ensolarado. E se ele descobrisse que Naruto ainda estava vivo? Ele voltaria para mais? Isso foi das suas memórias, certo? Ela perguntou a Sasuke enquanto passava por ele e se encostava no batente da porta. Isso pareceu tão real. Sasuke assentiu silenciosamente, e isso fez com que Sakura pensasse novamente: eu vou te dizer o que você quer para que você possa começar a encontrar o que precisa. Mas você tem que me mostrar aquela briga que você teve com Naruto. E você tenho que me mostrar um pouco da antiga casa de Naruto também. Por que diabos não? Se ambos fossem do mesmo lugar, parecia um pedido bastante lógico. Com um encolher de ombros, o Sharingan de Sasuke deu um giro rápido enquanto olhava nos olhos de Sakura e lhe deu outra explosão rápida do passado, da qual ela recuou fisicamente. Demorou muito mais do que da primeira vez antes que ela se livrasse da névoa do Genjutsu depois de alguns segundos e o encarasse com um olhar que ele não gostou muito. Qual é o seu problema? Sasuke perguntou de maneira irritada, embora já soubesse o que era. Ele acidentalmente pensou não apenas na luta com Naruto, mas para desenterrar esse ponto com precisão, ele teve que primeiro pensar em praticamente tudo o que a precedeu, incluindo desertar para Otogakure para começar e qual era sua mentalidade na época. Então ela tinha praticamente toda a história de fundo e o visual da luta violenta na enorme cachoeira entre as duas enormes estátuas para acompanhar como guarnição. Eu não gosto muito de você. Sakura disse, empurrando-se para fora do batente da porta agora que sua pequena viagem mental havia terminado. Você tem sérios problemas de insegurança se achou que alguma dessas coisas era uma boa ideia. O que há de errado com você? Qualquer que seja. Sasuke descartou sua repreensão com indiferença. Na verdade, havia muita coisa errada com ele e não era da conta dela. Ele não se importava com o que ela pensava, desde que ela não tentasse lutar com ele por isso. Você vai me ajudar ou eu simplesmente desperdicei todo esse chakra por nada? XXX, meio da tarde, com Naruto, montanhas da região Shugoku. As instruções do clone anteriormente dissipado de Naruto de meses atrás o direcionaram para o sul da cidade de Aora. Sopés profundamente arborizados, onde não havia trilha por dezenas de quilômetros, o aguardavam e ele estava começando a ficar chateado.
Pular galhos em árvores era muito mais um treino em subidas do que em terreno plano e era preencher cheques que seu corpo atualmente não tinha vontade de descontar por ele. Ele não estava ficando cansado, mas seu corpo estava ficando dolorido e ele tinha ouvido a maioria das músicas em seu MP3 player, apesar de estar no modo aleatório. Ele tinha ouvido tanto Paul Revere dos Beastie Boys que provavelmente poderia ter retratado de cor toda a história ficcional de Mike D. MCA e King A The Rock naquele momento. Mas a energia de seu dispositivo já havia morrido, e provavelmente foi uma coisa boa que isso também tivesse acontecido, porque seus clones estavam começando a localizar armadilhas que haviam sido preparadas para parar e deter possíveis intrusos. Eles não tinham tropeçado muito porque os tinham visto na maior parte, mas alguns deles tinham camadas duplas, portanto alguns de seus clones foram derrotados. A armadilha com os dardos envenenados era cruel. Bom, isso significava que ele estava no caminho certo e ajustou sua posição de acordo com os clones que caíram em armadilhas e aqueles que não caíram. Espere, se houvesse armadilhas nas proximidades e ele estivesse se posicionando no centro delas, isso significava que era apenas uma questão de tempo até que ele próprio encontrasse uma delas. Merda! Naruto murmurou para si mesmo pouco antes de um fio no ar ser acionado por sua presença e uma série grossa de fios de metal afiados serem apertados e retraídos para dentro de uma teia escondida na qual ele havia se colocado. Ele criou um clone que lhe deu um impulso e o jogou para o alto no momento em que a teia de fios de metal cortou várias árvores e derrubou todas elas. Aterrissando no tronco de uma árvore enquanto ela caía, Naruto montou nela como uma prancha de surf até atingir o chão, onde ele pulou dela. Essa armadilha era muito desagradável em comparação com as outras que seus clones encontraram. Ele também precisava aprender como fazer isso sozinho porque era impressionante. Foi uma coisa boa que seu corpo tivesse se livrado da rigidez que possuía no dia anterior e até mesmo na noite anterior, quando ele iniciou sua pequena excursão. Se ele tivesse sido pego nisso, eles estariam pegando pedaços separados dele que teriam sido cortados em cubos e jogados com estilingues por toda a floresta. Mesmo que sua habilidade de cura estivesse disponível para ele no momento, ele não seria capaz de se curar sendo cortado em vários segmentos. Ok. Pelo jeito que tenho me movido com meus clones, estou indo bem no meio da maior parte das armadilhas agora. E como ele estava indo direto para o estômago quando se tratava do campo das armadilhas, isso explicava por que aquela em que ele acabará de tropeçar era especialmente desagradável. Seus clones tinham visto brindes para as armadilhas que encontraram. Bem, aquela que Naruto acabará de ver não tinha nenhum brinde. Tripvires no ar? Seriamente? Ele mal sentiu a coisa quebrar, como se tivesse sido uma brisa suave ou algo assim. Então ele tinha acabado de mexer em uma armadilha que era basicamente a vila dizendo aos forasteiros que se você chegasse tão longe, estaria praticamente colocando sua vida em suas próprias mãos. Ao se ajoelhar e verificar o fio agora inútil, ele tocou nele e descobriu que a ferrugem havia caído em seus dedos. Era uma armadilha muito antiga se o fio estivesse tão desgastado. De qualquer forma, ele estava se movendo na direção certa. Tudo o que precisava fazer era ficar atento a mais armadilhas. XXX. Pouco tempo depois, Clareira dos Ninjas, foi o verão mais chato de todos os tempos. 2 semanas após a malfadada perseguição de Sasuke em Tóquio, o ensino médio foi encerrado nas férias de verão. E as 2 semanas seguintes foram enlouquecedoras para Ibuki porque ela ainda tinha 3 semanas restantes, e em vez de fazer e manter seus próprios planos para as férias, Ibuki já tinha seus planos feitos para ela. Ela participaria de uma espécie de campo de treinamento para treinar os ninjas mais jovens de sua aldeia. Não havia como pular isso para ela porque ela já tinha que sair da aldeia para ir à escola de qualquer maneira. Todos os jovens ninjas atualmente em treinamento estavam situados em um verdadeiro campo de altas varas de bambu de altura uniforme nos arredores da própria vila, cada um deles equilibrando-se sobre elas com um ponto de contato sem mover um músculo. No momento, todos estavam de pé sobre as pernas direitas e mantendo exatamente as mesmas posições esculturais. Trocar! Ao latir aquela ordem do ninja encarregado de supervisionar o treinamento, todos passaram a se equilibrar de cabeça para baixo com os braços esquerdos estendidos para cima. Era tão chato! Ibuki precisava de algo para quebrar a monotonia.
Ela nem estava ganhando nada com esse treinamento. Poderia muito bem ter sido o equivalente a aulas de reforço para ela. Ela treinou mais quando fez isso sozinha, e treinou muito mais quando treinou com seus amigos na cidade de Aora. Ela mostrou a Sanjou Sensei os resultados de sua melhora e até ele concordou com isso. Trabalhar com tantas outras pessoas lhe fez bem no desenvolvimento de suas habilidades. Mas ela deveria ter a opção de fazer o que desejasse completamente depois de terminar o ensino médio. Até então ela tinha que fazer o que lhe mandavam e pronto. Os minutos se arrastaram até o final da hora e, eventualmente, o sensei responsável cancelou o exercício e informou aos jovens que eles poderiam fazer o que quisessem durante as próximas 2 horas. Antes que o treinamento noturno começasse. Todos os outros ficaram surpresos com a rapidez com que Ibuki desocupou seu lugar em cima de sua vara de bambu e voltou para seus aposentos. Ah, não aguento mais isso! Ibuki exclamou enquanto fechava a porta de seu quarto com um suspiro e puxava a máscara para baixo. Não aguento mais 3 semanas disso. Simplesmente não posso. Quero tanto que a escola recomece. Ela então notou seu animal de estimação Tanuki parado em sua cama sobre as patas traseiras e ela congelou no lugar. Isso foi algum teste estúpido? Se ela estivesse sendo testada, ela não estava prestes a falhar. Ibuki preparou um punhado de kunai para fins de arremesso enquanto ela olhava para as reentrâncias do teto apenas para parar em quem ela viu grudada no teto. Agora que ele foi descoberto por quem ele veio ver, Naruto caiu do teto para o chão com um rangido silencioso do chão e dos joelhos. Naruto! Ibuki olhou para ele como uma coruja, levantando um dedo trêmulo para apontar para ele. Se você deveria estar morto. Uma carranca apareceu no rosto de Naruto, já que ele tinha ouvido muito isso ultimamente, mas ele apenas balançou a cabeça, trazendo outra coisa à mente que ela estreitou os olhos. Como você sabia? Como chegar aqui? Ela perguntou acusadoramente. Ele não ia contar a Ibuki que o plano dela de vendar seu clone não funcionou, então ele usaria a próxima melhor desculpa que tinha como desculpa. Karin rastreou o sinal do seu celular. Passe a culpa. Não havia nada de errado com isso. Karin provavelmente poderia fazer isso de qualquer maneira, mesmo que nenhum deles tivesse pensado em experimentar em Ibuki, então não era exatamente estranho. Sem avisar, Ibuki começou a abrir caminho através de seu esconderijo especial para o dispositivo móvel e puxou-o antes de segurá-lo na cara de Naruto. Droga, as pessoas podem fazer isso? Por que ninguém me disse isso? Isso é perigoso. Naruto colocou as mãos nos ombros da garota para fazê-la se acalmar. Agora ele se sentia mal por inventar aquela desculpa esfarrapada. Relaxe. Você precisa de um satélite para fazer isso, e acho que a família de Karin tem uns 7 deles. Ele tinha certeza de que estava exagerando nesse número, mas simplesmente não tinha certeza, e eu vou ficar bem. Não é como se eu estivesse aqui para nada, exceto para sair um pouco com você. Você não estava na cidade. Estou preso no acampamento de treinamento de verão. Ibuki disse com desagrado sobre suas circunstâncias atuais, Eka. Mas fora isso. Ela então se chocou contra Naruto a toda velocidade, com força suficiente para derrubá-lo na cama de tamanho modesto, onde o abraçou furiosamente. Estou tão feliz que você esteja bem. Seu coração parou 3 vezes e recomeçou de alguma forma. Eu quase te matei. Felizmente, seu Tanukidon era rápido o suficiente para se esquivar antes do impacto. A mentalidade do loiro não era o que se esperaria, já que a Kunoichi se segurou firmemente contra ele. Ela quase o matou? Não, ela não fez. Ela nem estava lá. Você não fez nada. Naruto disse, cuidadosamente tentando empurrá-la para longe dele. Seu corpo estava dolorido demais, e a demonstração de afeto, embora muito apreciada, surgiu de alguma aparência de culpa. Culpa desnecessária, foi tudo aquele cara do Akuma. Se você estivesse lá comigo, teria acabado como eu e Sasuke. Os números não teriam importância contra aquele cara. Eu sei mais. Ibuki parou de abraçar Naruto quando ela foi capaz de sentir o quão grossos eram os bandagens médicas que ele usava por baixo de seu traje de luta.
Ela descaradamente sentou-se de sua posição e rapidamente puxou o zíper frontal do traje até o cinto de suprimentos, onde ela podia ver todos os sinais visíveis do corpo de Naruto fortemente amarrado. Com fita adesiva, oh, pelo amor de Deus! Naruto, por quê? Ela bateu levemente na fita e parecia uma concha protetora. Se você tem que colocar 3 quilos de fita em volta do corpo só para se proteger, então você não deveria ir a lugar nenhum. Naruto fez uma careta para sua amiga quando ela apontou sua tentativa de se consertar para chegar à próxima parada, por assim dizer. Ele também não tinha 3 quilos de fita adesiva. Era mais 1,5 kg. O que há com todos vocês? Cada um de vocês tem dito isso para mim desde que acordei ontem. Você acordou ontem? Sim, então? Lembra daquela coisa do ninja Jequi? Eu me levanto de ferimentos o tempo todo durante o dia. Qual é o problema? Mas desta vez ele não acordou em um dia, demorou um mês. Ele não sabia o quão confuso ele deixava todo mundo em relação à sua saúde? Então ela fez a única coisa que fazia sentido para transmitir seu ponto de vista no momento. Ela deu uma cabeçada nele. Os dois gritaram com um ai simultâneo, pois ela havia esquecido a placa de metal na faixa de cabeça dele, o que tornou tudo mais difícil para ela do que seria de outra forma. Enquanto ela admitia mentalmente para si mesma que tal coisa não era a jogada mais inteligente que ela poderia fazer, Ibuki esfregou a testa e estremeceu com o que ela tinha certeza que se transformaria em uma marca vermelha em seu rosto mais tarde. Ai! Eu odeio essa coisa estúpida. Ibuki, você poderia sair de cima de mim agora? Naruto disse enquanto se contorcia desconfortavelmente embaixo dela. Agora que o abraço havia terminado, ele estava bem ciente da posição que os dois estavam com a morena bem torneada montada em sua cintura. Ele queria evitar uma situação muito embaraçosa que seria causada pelo crescimento involuntário de uma parte dele devido às circunstâncias em que se encontrava. Ops, tarde demais. Em sua defesa, ela era extremamente atraente. Por outro lado, o rosto de Ibuki ficou bastante vermelho e ela pareceu se teletransportar para longe de Naruto. Virando-se de costas para ele, ela tentou alisar suas roupas e esconder o rosto dele. Eu não sou esse tipo de garota, só para você saber. Fiquei feliz em ver você, só isso. Aparentemente, ele também estava feliz em vê-la, mas ela iria guardar esse golpe para si mesma. Foi estranho, para dizer o mínimo, mas ainda assim foi meio lisonjeiro, uma vez que ela pensou além da reação física em si. Certo. Naruto disse, sentando-se ereto em sua cama com as pernas cruzadas para cobrir qualquer visão possível de seus negócios. Ai, bem, eu queria dizer oi, dizer que estava bem, todas essas coisas. Ibuki lançou-lhe um olhar seco e colocou a mão em seu quadril enquanto seu tanuki subia pela perna até o ombro. Sério? Essa é a única razão pela qual você veio aqui? Você não correu todo o caminho pelas montanhas e através da floresta e entrar furtivamente em minha aldeia e espaço para algum tipo de ação romântica e espontânea? É por isso que eu não assisto TV. Porque isso pareceu muito idiota. Por que diabos eu faria isso se verei você na escola em breve? Aquele idiota nunca iria conseguir uma namorada de verdade. Ele era tão fofo, mas havia muito concreto dentro de sua cabeça envolvendo seu cérebro. Tinha que haver uma explicação para por que ele era daquele jeito. Quem disse algo assim? Não admira que Sakura ainda não o tivesse escolhido depois de 4 anos de amizade íntima. Nunca fez sentido, então provavelmente havia uma grande história de fundo sobre como qualquer um deles proverbialmente ferrou o cachorro no passado, da qual ela não tinha conhecimento. E então havia Karen, que estava tentando se convencer de que Naruto era, na pior das hipóteses, uma mercadoria e, na melhor das hipóteses, um amigo quando se tratava de como funcionava com eles. Mas quando ele estava desanimado no mês anterior, era meio óbvio que ela estava claramente inclinada para o extremo direito desse espectro, em relação ao que tinha visto durante o resto do período escolar. Ok, talvez não tenha sido tudo culpa dele. Mas ainda, talvez você devesse começar a assistir um pouco mais de TV. Apenas uma sugestão. Talvez então ele visse algumas dessas coisas chegando? Naruto revirou os olhos e plantou as palmas das mãos sobre os joelhos antes de se encolher ligeiramente.
Ele se sentiu melhor do que ontem. A viagem até a clareira dos ninjas deve ter feito bem ao seu corpo com o exercício, mas ele ainda estava dolorido, certo? Então vou ficar aqui até ficar tarde o suficiente para eu fugir e depois vou embora. Ele deduziu enquanto fechava o zíper da frente de sua roupa de luta de volta à posição original, logo abaixo da clavícula. Você não precisa se esconder no meu quarto, Naruto. Ibuki disse a ele com uma expressão bastante satisfeita no rosto. Tenho contado a Injo sobre você desde que nos conhecemos, sobre como você é um ninja, como você me ajudou contra o clã Gekikinos. Atacou em sua casa, como você e nossos outros amigos me ajudaram a treinar, como você me levou a um hospital quando precisei de sua ajuda. Para encurtar a história, você é confiável o suficiente para estar aqui, desde que eu esteja com você o tempo todo. Uau! Isso foi legal. E inesperado. Anteriormente, presumia-se que os outros membros da comunidade ninja não gostavam nem um pouco da loira vestida de laranja. Suas interações anteriores com Gai teriam professado isso, já que aquele homem parecia odiá-lo. Sério? Legal. Tenho certeza de que vou me divertir um pouco com isso quando não estiver tão chateado. Ibuki gostou da maneira como funcionou também, já que foi ela quem apresentou isso ao líder da aldeia, Injo. Para começar, eu ia perguntar se você queria vir aqui durante as férias de verão para aqui. O acampamento talvez funcionasse. Eu não sou tão ruim, mas aí você foi aniquilado pelo cara de kimono preto. Então esse plano foi arranhado. Ainda bem. O treinamento é uma droga e você teria ficado entediado e me colocado em apuros. Naruto abriu a boca para contestar o argumento dela, mas no final achou inútil. Se o treinamento que ele teria desperdiçado suas 5 semanas de férias de verão fosse realmente uma droga, então ele teria ficado irritado e provavelmente a teria colocado em apuros. Ele era realmente tão previsível? Ele achava que deveria ser imprevisível. Então, o que você vai fazer pelo resto do dia? Naruto pensou enquanto Tanuki Don de Ibuki corria até ele e se deitava em cima de sua cabeça. Ele então teve que colocar a mão na cabeça para ter certeza de que o cachorrinho guaxinim não caísse de sua cúpula quando Ibuki o agarrou pelo pulso e o arrastou para fora do quarto dela. Que diabos! Ela não sabia por que não pensou nisso no momento em que ele apareceu. Naruto aparecendo, tudo o que ela precisava fazer era apresentá-lo a Injo. Ibuki poderia então usar isso para sair do treinamento inútil, pelo menos naquela noite, para ficar de olho nele e amenizar a paranoia de seus superiores. E era uma paranoia legítima, porque ele aparentemente se infiltrou na aldeia sem que ninguém percebesse que ele fez isso. Melhor manter isso para si mesma, ou Naruto poderia ter tido seus direitos de visita revogados antes mesmo de ter a chance de flexibilizá-los. XXX, cidade de Aura, mansão pessoal de Karen, justamente quando se presumia que eles tinham visto todo o escopo do que tornava Karen diferente de todos os outros, algo acontecia que mostraria que eles estavam sempre apenas arranhando a superfície. Sakura, Kami e Batsu tiveram suas presenças solicitadas em sua humilde residência naquela tarde. Por quê? Para testemunhar como ela descobriu informações sobre o transporte do crescente armamento de Mad Gear. A forma como eles estavam começando a impor sua vontade sobre a cidade de Aora estava se tornando cada vez mais militarista, não apenas em táticas, mas no equipamento que usavam. Foram-se os canos de chumbo, as chaves inglesas, os pequenos canivetes e as armas normais dos gangsters de rua. Agora eles estavam começando a usar bastões de choque, canivetes, e no dia anterior, na rua, ela havia sido forçada a derrotar mais do que seu quinhão, que empunhavam pequenas armas de fogo. Escusado será dizer que ela ficou bastante perturbada com esta tendência, pois também coincidiu com o facto de o grupo se tornar mais ousado na forma como abordava sua tentativa de domínio da cidade, por isso ela colocou os seus vastos recursos em ação para quebrar a situação. Eu não vejo por que você se importa com isso. Batsu disse enquanto olhava para todas as telas e se perguntava o que estava assistindo. Eles estavam todos situados no que parecia ser uma sala de controle com projeções interativas de vários monitores grandes e uma função de toque que ele parecia não saber como funcionar. Vocês estão todos aninhados nos subúrbios com um maldito exército lá fora observando este lugar.
Decidindo responder uma pergunta com outra, Karen nunca tirou os olhos das telas em que estava trabalhando, tecendo com maestria as mãos para manipular isso e aquilo. Você seria dissuadido pelos mercenários que meu pai contratou para minha proteção? Não. Eu chutaria a bunda deles. Duvido que eles consigam atirar com essas armas meio direto. Exatamente. Karen disse, finalmente virando-se para Batsu com um sorriso condescendente que provocou uma carranca nele. Então, o que faz você pensar que um bando de chacais como Mad Gear não atacaria minha casa? Uma vez que estivessem devidamente armados? Eu só tenho 100 homens assistindo esta propriedade. Vocês poderiam derrotar meus guardiões agora mesmo se caíssem em desgraça comigo e fossem forçados a escapar. Tão triste, mas tão verdadeiro. O pai de Karen simplesmente não reconhecia que contratar mercenários para ela apenas tornava as coisas em sua vida cotidiana mais complicadas. Ela estava bem sozinha lidando com seus próprios problemas. Observando cuidadosamente o trabalho intermitente de seu rival, Sakura notou que era principalmente ela investigando os negócios de sua família, mais notavelmente o aspecto de transporte marítimo. Por que você está verificando as afiliadas de transporte marítimo de sua família? Vários são afiliados à Yakuza. Karen admitiu, mas sem muito orgulho. Aparentemente, foi uma conexão que durou gerações, já que sua família era rica. Nada que ela pudesse fazer sobre isso até que ela estivesse no controle das coisas e tenha certeza de que ela definitivamente faria algo sobre isso quando chegasse a sua hora. Isso significa que o contrabando é um grande negócio. Foi assim que Mad Gear conseguiu seu armas, veículos e equipamentos para o país. Enquanto a herdeira trazia vários manifestos de remessas privadas que continham cargas desaparecidas ou que continham mercadorias que não faziam sentido, Kami apontou para o que ela conseguiu ver. Para todos os outros localizarem também, cada detalhe estranho de remessa de Rússia. Eu entendo os costumes e o que há de mais duvidoso nas Ilhas Kiril, mas até este ponto? Tem certeza que está com amnésia? Sakura perguntou, cutucando Kami na lateral da cabeça enquanto a pequena assassina a ignorava para continuar observando o que Karen estava trazendo à tona nos monitores. Você tem todo o seu conhecimento do mundo, mas não sabe nada sobre você mesmo. Isso é estranho. Tão certo quanto eu estava há alguns meses. Kami respondeu, agarrando a mão de Sakura para impedi-la de cutucá-la mais. Por favor, pare. Porém, da perspectiva de Karen, se alguém estivesse ciente do clima político entre a Rússia e o Japão em relação às Ilhas Kiril, não seria assim tão difícil perceber como poderia acabar por ser um enorme ponto cego na segurança nacional. Um suborno grande o suficiente de ambos os lados torna a pessoa certa responsável por impedir que tal coisa fique cega de ambos os olhos. Se alguém sabia o domínio e a influência do dinheiro, essa pessoa era definitivamente a herdeira da dinastia Kanzuki. Ela pessoalmente tirava vantagem disso regularmente. Bem, não havia nada que pudessem fazer sobre tal coisa agora. As armas estavam lá. Tudo o que podiam fazer neste momento era descobrir onde as ferramentas de destruição estavam armazenadas. Talvez uma vez que fizessem isso pudessem se livrar deles, porque até então havia muito poucas pessoas que pudessem fazer alguma coisa. E as pessoas que eles achavam que poderiam fazer alguma coisa, os lutadores mais fortes da cidade de Aurora, bem, eles estavam caindo como moscas. Não posso acreditar que a gangue da escola secundária de Gedo caiu assim, em apenas uma noite. Sakura se retratou em descrença. Estava em todo lugar. Todos que conseguiam dar um soco decente na cidade sabiam, Daigo, Ed e Gun não eram tão fracos. Para todos os caras durões e faladores da cidade, eles foram os que realmente conseguiram apoiar isso. E com uma gangue inteira com eles, era difícil acreditar que qualquer coisa menos do que uma força de ataque inteira de capangas seria suficiente para ter uma chance de derrubá-los. Sakura já tinha visto lutas o suficiente para conhecer a habilidade, e ela os viu lutar, e lutou contra eles, o suficiente para saber que eles tinham habilidade. Sim, é uma grande tragédia, blá blá blá. Desde quando somos os protetores não oficiais deste lugar? Batsu gritou insensivelmente ao receber olhares de todas as três garotas enquanto tentava e não conseguia operar as projeções interativas, suas mãos e braços passando direto por elas. Podemos
Assistir TV? Estou entediado até as lágrimas aqui. E onde está Naruto? Por que aquele bastardo não estava sofrendo com isso como estava? Kami abriu a boca para responder com sinceridade antes de Sakura falar primeiro. Naruto é aparentemente inteligente o suficiente para saber quando temos algo resolvido e ele está em casa, descansando um pouco. Não há necessidade de ele se matar tentando lutar quando puder. Nem sequer levanta o Kami sem desmaiar. Não era onde Naruto estava, mas naquele momento Kami estava recebendo o benefício da dúvida, então ela não sentiu necessidade de contradizer isso no momento. As coisas estavam bem como estavam. Bem, isso foi ontem, e se Kami for pesada ou algo assim? Ao contrário de Naruto notavelmente ferido na noite anterior, Kami não teve escrúpulos em dar um soco no estômago de Batsu e sentiu alguma aparência de satisfação quando seu punho afundou em sua barriga e ele exalou de repente. Esses meninos precisavam saber quando tomar cuidado com a boca. Dizer essas coisas sobre garotas normais teria sido perigoso o suficiente. Bem, não havia nada sobre nenhuma dessas garotas que fosse normal. Eu não tenho nenhum problema em bater em uma garota que pode chutar minha bunda. Com uma tosse ofegante, Batsu deu um soco em Kami, que se esquivou logo antes de Sakura colocar a palma da mão em ambos os rostos e empurrá-los para longe para evitar que brigassem por causa de tantos equipamentos de última geração. Ela começou. Kami apenas encolheu os ombros e os dois pararam tão rapidamente quanto pareciam estar preparados para começar, como irmãos que foram separados por uma briga no banco de trás de um carro. Revirando os olhos penetrantes diante da sumida idiotice de seus conhecidos, com um aceno de mãos Karen trouxe uma nova projeção de tela e sintonizou-a para mostrar televisão normal para o benefício daqueles que não gostavam de pensar em estar preparado. Bem, ela poderia servir para educar um pouco o tolo, então ela mudou o canal para o noticiário da noite e sorriu quando Batsu soltou um gemido patético. Apenas observe. Talvez você veja algo útil, ou pelo menos você será atualizado sobre os acontecimentos atuais na região. Foi maldade fazê-lo assistir algo que ele não gostou? Provavelmente, mas ela nunca afirmou ser legal, e fora isso ela poderia ter sido mais cruel e colocado a estação no canal TV Guide só para provocá-lo. Tudo estava muito bem, e as coisas pareciam produtivas com Batsu embalado em uma lucidez silenciosa com o noticiário noturno. Agora talvez algum trabalho possa ser feito. Ah. Bem, essa paz de espírito não durou muito. Tem mais alguém assistindo isso? Não, Ishimonji-san. Karen respondeu como se fosse uma professora de jardim de infância. Estamos todos tentando descobrir onde a Mad Gear está armazenando suas armas para que talvez algo possa ser feito a respeito antes que a cidade de Aora realmente seja tomada por um grupo militarista de ponto. Talvez você devesse assistir então, porque se o noticiário realmente fosse assim, eu juro que assistiria todas as noites. Batsu apontou inexpressivamente para a tela escolhida e chamou a atenção das outras mulheres na sala. Na tela havia uma mulher de cabelo rosa e seminua sentada na mesa dos âncoras agitando um chicote de maneira entediada. Sim, ainda sou eu, sua apresentadora substituta para o noticiário desta noite. Senhorita Veneno. Transmissão desta noite é trazido a você pelo grupo social local Mad Gear com a única mensagem que temos repetido na última meia hora. Sim, mais uma vez estamos chamando aquele bandido lascivo de aluguel, Uzumaki Naruto. Mas ele deve ser assustado, suspiro. Oh cara, isso não foi bom. Chamar Naruto de uma maneira tão aberta, onde todos pudessem ver, simplesmente não iria acabar bem. Makoto persegui-lo por toda a cidade não era a mesma coisa. Um movimento agressivo para tentar forçar Naruto a lutar não era a chave. Não, para incitar Naruto a uma briga, você tinha que ser passivo. Dê-lhe uma escolha clara e aberta entre aceitar ou recusar, mas certifique-se de que ele perderá prestígio se não conseguir enfrentar o desafio. Karen meio que fez funcionar quando lutou contra Naruto por um monte de dinheiro. Dan fez funcionar quando chamou Naruto no meio do parque da cidade. Isso foi em uma escala extremamente maior do que isso. Por que diabos Naruto tinha que ser semi-famoso? Certo, porque Karen queria que ele estivesse. Eles ainda estavam com esse acordo? Eu pensei que ele deveria ser um cara grande e durão.
Poison continuou preguiçosamente antes de olhar para o âncora masculino que parecia bastante nervoso. Quero dizer, você sabe quem ele é, não é? O apresentador assentiu rapidamente e congelou no lugar quando Poison rastejou sobre as mãos e joelhos na mesa em direção a ele. Você vê? Mas acho que levar um chute na cabeça de Ken Masters e Ryu o fez perceber que ele simplesmente não estava à altura. Ainda bem. Você não pode mandar um garotinho fazer o trabalho de um homem, pode? Ela terminou sedutoramente perto da âncora, quase tocando os narizes. Até que o homem balançou no lugar, sangrou pelo nariz e caiu da cadeira, recebendo um sorriso malicioso e uma piscadela de Poison quando viu a integrante feminina da equipe de notícias olhar para ela. E imediatamente Sakura e Karin não gostaram nem um pouco dela. Onde estava a modéstia? A vadia. E é claro que Batsu ficou olhando como um idiota. Por que ninguém gravou isso para a posteridade? As notícias nunca foram tão boas antes e nunca mais seriam em sua opinião. Bem, acho que vou dar ao nosso amiguinho mais uma chance de parar de ser covarde e sair para lutar. De pé sobre a mesa, Poison gesticulou grandiosamente para um plano amplo para o cenário em ruínas com toneladas de seguranças destruídos e até mesmo alguns policiais espalhados. Estamos sem tempo. Esta noite, então deixaremos uma mensagem. Amanhã à noite, Mad Gear está patrocinando benevolentemente um evento na Ora Super Arena às 19 horas. Venham, venham todos para a última chance de ver Naruto aceitar o desafio de sua vida ou se acovardar para sempre. Uma partida contra meu principal homem aqui. Hugo. A câmera girou para cima para obter uma imagem ascendente de uma figura titânica parada logo atrás do cinegrafista. A foto não conseguia nem passar por cima de sua cabeça enquanto seus olhos escuros olhavam para as lentes. As regras são simples. Pois agarrou a lente e a inclinou de volta para baixo enquanto ficava na frente das pernas de Hugo e recuperava o foco do segmento. Você pode derrotar seu oponente tornando-o incapaz de responder a um médico ou forçando-o a se render. Toque por mais de 20 você perde seu gato assustado, então não fique com medo quando ficar cara a cara com Hugo aqui. Veneno enfatizou batendo levemente nele algumas vezes com seu chicote. E é claro que se você morrer você perde, Du. Fora isso, vale tudo, então traga a pia da cozinha se quiser, querido, não vai importar nem um pouco. Até amanhã, ou não. A gargalhada bastante cruel da bruxa de cabelo rosa marcou o fim da transmissão, que foi interrompida abruptamente, deixando a tela escura. Todos na sala da mansão de Karin sentaram-se em silêncio antes de Sakura apontar para a tela agora preta. Então o que devemos fazer? Eles estão perguntando por Naruto. Por mais que ela não quisesse que ele brigasse com quem quer que fosse aquele Hugo, se Mad Gear realmente escolhesse usá-lo para desafiar Naruto, ele realmente não iria apenas sentar e aceitar se eles estivessem colocando seu representante em jogo. Ele era assim. Ele também não assistia TV e seu telefone estava quebrado, então provavelmente ele ainda não sabia o que estava acontecendo. Kame então decidiu intervir, pois agora era oficialmente importante para ela fazê-lo. Veja, isso vai ser um grande problema para começar. E não pelas diferentes razões pelas quais todos provavelmente pensaram que seria também, porque eu não sei onde Naruto está. XXX, Clareira dos Ninjas. Com Naruto, uma sensação de pontada na cabeça de Naruto o levou a dar um tapa no nada enquanto ele e Ibuki caminhavam pela vila dela enquanto ela lhe mostrava o local. A princípio, ele imaginou que era Dom quem estava dormindo de cabeça para baixo neste momento, mas ignorou em troca de ouvir Ibuki continuar tagarelando enquanto caminhavam e ouviam os sons de verão. Dos pássaros noturnos e dos insetos noturnos. Ela parecia bastante animada por poder mostrar algumas coisas a alguém pela primeira vez. Ele só podia imaginar. Não era como se ela já tivesse recebido uma visita que pudesse levar para um passeio, todos lá já sabiam onde estava tudo, e essa é a nossa ferraria. É onde são criadas as armas que todos nós usamos. Eu mostraria a vocês o próprio arsenal, mas então eu teria que matar você. Ela disse com um sorriso antes de cair abruptamente. Sério, eu teria que matar você. Naruto ergueu as mãos em um movimento brincalhão de falso desarmamento antes de ser espetado com um cotovelo brincalhão. Ele gostou do lugar, no entanto.
Isso realmente o lembrava muito de uma vila escondida com todos os prédios baixos e assassinos treinados voando de telhado em telhado, embora não fosse tão grande em comparação. Fora isso, sim, era como se estivesse em casa. Então, quando você vai me expulsar daqui? Naruto perguntou enquanto eles atravessavam o pequeno caminho de terra entre os prédios e se esquivavam das crianças ninja que passavam correndo. Tecnicamente você pode ficar o tempo que quiser, eu acho. Ibuki respondeu encolhendo os ombros. Como eu disse, contanto que eu esteja com você, você é bem-vindo aqui. Eu realmente não acho que haja alguém que pediria para você sair. Você nunca fez nada conosco. Na verdade, você nos ajudou ao me ajudar. Isso soou absolutamente maravilhoso para Naruto, que exalou de alívio. Bom, por que preciso fazer uma reabilitação? Meu corpo ainda parece que acabei de sair do zero. Foi uma sensação estranha. Ele nunca foi capaz de dizer que estava lá, mas agora que não conseguia se curar tão rapidamente, estava claro que algo estava faltando. Ele simplesmente se sentiu mal. Não quero voltar para a cidade do jeito que estou agora. Ibuki acenou com a cabeça antes de lançar um olhar na direção de Naruto e estreitar os olhos sobre ele. Se você ficar aqui um pouco, onde você acha que vai dormir? Isso fez Naruto parar no lugar, porque mesmo que Ibuki fosse esse tipo de garota, e ela tivesse expressado abertamente que não era, sua cama não era grande o suficiente para mais ninguém além dela. Dibs! Naruto gritou antes de saltar para os telhados enquanto corria no caminho de volta para a casa que continha o quarto de Ibuki. Olhando para ele com o queixo caído por uma fração de segundo, Ibuki rapidamente se viu em uma perseguição para tentar ultrapassar Naruto e levá-lo de volta para seu quarto. Naruto, você não quis pegar minha cama, essa não é a coisa cavalheiresca a se fazer. E se você acha que estou dormindo no chão, você está louco. Foi uma perseguição, mas principalmente por diversão. Naruto não faria Ibuki dormir no chão se ele tivesse que passar a noite no quarto dela. Ela provavelmente iria expulsá-lo se ele tentasse de qualquer maneira. Já fazia muito, muito tempo que ele não jogava pega-pega ninja, e, embora fosse um jogo infantil, ele poderia reservar um momento para se divertir com um amigo. Então processe-o, porque a grande maioria de seus outros amigos não conseguiu acompanhá-lo quando ele saiu do chão e começou a fazer barulho nos topos dos prédios, então ele simplesmente nunca fez. Isso, não havia graça nisso. Eventualmente, Ibuki entendeu que tudo era uma grande piada também e continuou com o jogo, os dois borrões voadores saltando sobre as pequenas estradas de terra e sobre as cabeças da população. Encalhada que não deu a mínima. Mas inexplicavelmente a diversão e os jogos chegaram ao fim quando um borrão vermelho ainda mais rápido cortou a alegria deles e conseguiu agarrar Ibuki pelas costas de sua roupa ninja. Foi preciso um rápido esticar o pescoço da Kunoichi para ver exatamente quem era o destruidor. Cara, solte! Ela reclamou enquanto se contorcia enquanto era levantada do chão com uma das mãos. Você está me tratando como uma criança. Você está agindo como um. Guy repreendeu com sua expressão severa e imutável no rosto. Você está correndo pela vila como um mosquito. Você não deveria estar treinando à noite com os outros jovens estudantes para começar agora. O dia inteiro de treinamento é como um aquecimento para mim. Não estou melhorando nem aprendendo nada, estou apenas fazendo o que é preciso. Ibuki respondeu, cruzando os braços sobre o peito enquanto ainda estava sendo segurada pela parte de trás da roupa. Treinei melhor nos últimos 10 minutos do que durante todo o dia. Guy não precisou procurar muito mais para saber o que exatamente lhe deu o treino quando uma série de passos suaves pousou no telhado e direcionou sua atenção para o shinobi vestido de laranja. Naruto. Claro, ele deveria saber que se houvesse uma perturbação na aldeia normalmente pacífica, teria que ser desta. Embora Naruto estivesse bem ciente da aversão de Guy por ele, isso ainda não era motivo para ser hostil a alguém que ele não via como inimigo. Ei, cara! Naruto cumprimentou enquanto se aproximava e apontava para Ibuki. Posso pegar isso de volta? Eu meio que preciso dela ou então serei jogado na prisão ou morto, o que quer que eles façam com os intrusos por aqui. Morto. Ibuki especificou sem rodeios enquanto Guy ainda assegurava, eles matariam você. Você provavelmente seria jogado em uma cela primeiro, mas no final eles provavelmente ainda matariam você.
Ela então virou a cabeça para Gai. Você pode me soltar agora para que eu possa continuar saindo com Naruto ou tenho que fazer algo para me soltar, porque isso parece uma dor. Uzumaki, você está aqui. Maravilhoso. O sarcasmo estava subjacente, mas ainda detectável em pequenos traços. Gai não estava muito satisfeito com o fato de um estranho como Naruto estar na clareira dos ninjas, mas o próprio Gai também era um estranho e recebeu asilo lá, então ele não podia ou não queria criar confusão por causa disso. Afinal, era justo. Você tem negócios nesta aldeia? Naruto soltou um suspiro e esfregou a nuca desconfortavelmente. Ainda estou me recuperando de uma lesão muito grave. Nenhum dos meus amigos quer que eu lute contra a gangue Mad Gear na cidade, então decidi vir aqui para fique quieto um pouco. Ibuki disse que estava tudo bem para mim passar um pouco de tempo aqui, mas assim que eu me sentir melhor e pronto para o Rock and Roll, estarei fora de seu alcance. Ele terminou com um sorriso e um sinal de positivo. Com um aceno de cabeça, Gai colocou Ibuki de volta no chão e ignorou o olhar indignado dirigido a ele pela Kunoichi que estava reajustando suas roupas. Estou ciente dos problemas na cidade de Aoura e do seu ferimento que foi sofrido em Tóquio um mês atrás. É melhor que você não lute contra Mad Gear. Você pode estar perdendo a cabeça aqui. É melhor que eu lide com isso sozinho. Você não pode fazer isso sozinho. Naruto disse, um pouco surpreso com a forma como Gai estava disposto a se tornar um lobo solitário contra ele. Ele pensava que era protocolo ninja trabalhar em grupos sempre que possível, mas havia ainda outra forte diferença entre o tipo de shinobi que este mundo esperava e o tipo de shinobi que prevalecia em sua própria terra original. Ouça, eu vou curar logo. Então podemos voltar para a cidade e colocar as botas para ponto. A última vez que você lidou com um grupo perigoso, você acabou matando um bom homem na Tailândia, além de colocar 2 amigos próximos em tração por meses, um deles perto da morte. Ou menos confuso com o que aconteceu. A mandíbula de Naruto se fechou. E ele rapidamente ficou sóbrio enquanto Ibuki visivelmente se encolheu com o comentário bastante insensível de Gai. Enquanto ela não estava lá, ela recebeu o relato posterior de todos os seus amigos da escola, e aquele comentário sobre como um de seus amigos quase morreu foi uma referência direta a como ela quase morreu devido ao ataque do Bonecas. Pelo que ela ouviu, porém, o único homem que morreu na Tailândia morreu como resultado de um descuido feito por Naruto que permitiu ao chefe da Shadaloo quase literalmente voltar dos mortos e segurá-los enquanto os explosivos contavam regressivamente. Foi uma espécie de nobre morte sacrificial. Ela odiava isso, e se Naruto fosse algo na mesma linha, ela só poderia imaginar como ele se sentiria sobre isso, se ele sentisse que era realmente culpa dele que isso tivesse ocorrido. Por que ela contou às pessoas da sua aldeia o que tinha acontecido? Porque era uma história legal e ela estava incrivelmente orgulhosa deles. Seus amigos eram fortes o suficiente para participar da destruição de um sindicato do crime e do terror de alcance mundial. Nenhum outro adolescente na clareira dos ninjas da sua idade, inferno, a maioria dos adultos na vila não poderia dizer que eles poderiam chegar perto de fazer algo assim. Mas se espalhou pela pequena comunidade ninja como um incêndio e é claro que Gai ouviu falar disso. Ela não achava que ele aceitaria dessa forma. Ninguém mais viu dessa forma. Ninguém com quem ela tivesse falado, pelo menos. Gai persistiu com suas palavras, sentindo que finalmente havia dito algo que rompeu a fachada espirituosa de Naruto. Seu histórico com ameaças reais não é o melhor. Ele disse com seu habitual olhar penetrante direcionado ao ninja adolescente um pouco mais baixo. Recentemente, só tenho que apontar o incidente em Tóquio como um exemplo do que acontece quando você decide assumir a liderança em alguma coisa. Isso não teve nada a ver com Mad Gear. Ibuki interrompeu abruptamente, algum psicopata veio e destruiu o lugar para ponto. Naruto colocou uma mão calmante em seu ombro para fazê-la parar de discutir um ponto para ele. Ele era perfeitamente capaz de entrar em sua própria competição de gritos se fosse isso que acontecesse. Você não gosta de mim, não é? Naruto perguntou,
olhando diretamente nos olhos de Gai com um olhar quase curioso. Você também não me respeita. Tudo bem, eu acho, eu realmente não importo muito. Tenho bons amigos o suficiente. Não é uma questão de respeito. Gai respondeu, quantas vezes você precisa ser queimado? Quantas vezes você precisa ficar cara a cara com os fins sombrios do nosso estilo de vida, os sequestros, as tentativas de assassinato, os combates mortais, quantas vezes você precisa ser confrontado pelos males do mundo antes de crescer e levar a sério a vida de um ninja? Tenho 16 anos, seu filho da puta. O que ele queria que ele fosse, um drone? Ele não entendeu. Isso foi mais uma daquela porcaria de um ninja é uma arma que fez a Kuizabusa voltarem quando ele os conheceu? Ridículo. Adoro brincar, adoro passar tempo com meus amigos, adoro a maioria das coisas deste mundo e amo minha vida. Grande coisa! E daí? Isso só me faz querer lutar ainda mais por isso quando chegar a hora. É uma fraqueza. O fogo estava definitivamente lá, mas infelizmente só parecia aumentar as razões de Gai para não gostar de Naruto. Ele foi muito rápido para se emocionar, olhe para si mesmo. Como você pode tomar uma decisão racional se ficar irritado mesmo com algo assim? Você precisa de controle, disciplina. Não de abandono selvagem e imprudente. Você não apenas um dia se você for morto, eventualmente você fará com que outra pessoa seja morta por causa disso. Foi como cutucar uma ferida aberta e voltar ao ponto. Isso não vai acontecer de novo se houver algo que eu possa fazer a respeito. Naruto afirmou com uma postura forte, você nunca cometeu um erro? Ou você foi simplesmente perfeito desde o primeiro dia? Oh, isso foi uma contração? Parecia que um nervo havia sido atingido na forma calma habitual de Gai. Isso não é da sua conta. Gai disse friamente, eu costumava ser um delinquente antes de meu mestre me encontrar e me treinar na forma de Bushinryu Ninpo. Ele me treinou e me disciplinou até que eu estivesse pronto para tirar dele o manto de grande mestre em uma batalha para a morte. Se eu estivesse fora de foco, nunca teria deixado meu coração de lado e feito o que precisava ser feito para me tornar o grande mestre. Bushinryu. Só pode haver um de cada vez. Bem, é aí que somos realmente diferentes. Naruto afirmou, ficando tão alto quanto seu 1,75 m lhe permitia, eu nunca teria matado meu sensei apenas para me tornar grande mestre de algum estilo. Eu não mataria nenhum dos meus amigos, nunca. Então eu nunca serei um ninja de verdade do jeito que você quer que eu seja. Ele não teria feito tal coisa nem para se tornar Hokage, que pena. Tudo isso estava começando a sair pela culatra para Gai. Ele inicialmente planejou repreender Naruto, mas isso não pareceu fazer nada. Além de reforçar que Naruto sentia que estava certo na maneira como fazia as coisas. Junto com isso, Gai também estava começando a ficar irritado, trazendo à tona sua batalha com o mestre Bushinryu anterior. Neste ponto, os ouvidos aguçados de muitos dos guerreiros da vila ouviram as idas e vindas entre Naruto e Gai. Ibuki não gostou particularmente da atenção dada a Naruto. Ela caminhou até ele e colocou a mão em seu bíceps para desviar sua atenção de um confronto. Vamos, Naruto, vamos. Não é tão importante. Atendendo ao pedido de seu bom amigo, Naruto se virou e fez um gesto de desprezo com a mão por cima do ombro enquanto se afastava. Ibuki está certo. Ainda bem, porque você parece um rabugento miserável. Puxa, eu me pergunto por quê. Naruto concluiu sarcasticamente, eu acho que você me odeia porque gostaria de ser eu, pelo menos um pouco. Toda a sua coisa de ninja ideal apenas estragou seu relacionamento com seu sensei, ou você teve que colocar seu coração de lado. Sobre outro amigo também. Ou Zanto. Mal conseguindo sentir Gai se mover, Naruto não estava preparado para o cotovelo afiado que atingiu suas costas com força suficiente para derrubá-lo de Ibuki, do telhado e pelo ar, onde ele caiu de bruços em um lago onde afundou. A superfície. É melhor que aquele último golpe verbal tenha valido a pena.
Naruto. Ibuki. Ficou completamente surpreso. Gai nunca atacou primeiro. Naruto realmente o irritou tanto que acertá-lo com um ataque tão devastador parecia ser uma maneira completamente razoável de calá-lo? Na verdade, ele tinha. Gai aceitou o último comentário de Naruto com amargura. Durante o episódio da Shadalo ele perdeu contato com uma amiga de confiança, uma boa mulher, Rosa. Lembrando-se de como ela havia determinado destruir M. Bison ao custo de sua própria vida, ele imaginou que ela deve ter tentado tanto e falhado quando ele não conseguiu alcançá-la depois de saber da derrota de Bison. Por Ibuki. Se ele não tivesse tentado lutar contra Bison à sua maneira, talvez eles pudessem ter reunido suas forças e ela nunca teria sofrido o destino que ele imaginou que ela sofreu, pelo menos não sozinha. E trouxe à tona memórias do amigo próximo de Gai de Metro City. Um homem que havia ultrapassado o limite em sua busca incansável por brigas. Alguém por quem ele não podia fazer nada. Além de observar a distância durante seu treinamento contínuo no Japão. Ele não poderia simplesmente sair e impedir seu amigo Cold de cometer seus erros agressivos, e eventualmente, ele foi preso. Como os criminosos que eles sacrificaram sangue e suor para derrotar em sua cidade natal. Mais uma vez ele não pôde fazer nada além de seguir em frente. Ele não estava disposto a aceitar palavras tão soltas vindas de Naruto apenas deitado. Talvez muitos de seus problemas pudessem ser evitados se o menino apenas soubesse como segurar a língua, mas, novamente, Gai também não estava planejando se conter em relação ao que estava dizendo. Naruto, encharcado lentamente, saiu do lago enquanto os aldeões lhe davam bastante espaço para fazê-lo. Ele estava rosnando com o que muitas pessoas pensavam ser raiva, mas na verdade estava com dor. O cotovelo afiado de Gai nas costas doía pra caramba, mas ele não ia simplesmente se deitar no chão e rolar de angústia depois de levar um soco. Ok, senhor perfeito, estou farto de lhe dar o benefício da dúvida para meus amigos quando você fala sobre mim e simplesmente me bate como se fosse uma boa ideia. Então, por que você não vem aqui? E podemos resolver isso? No momento em que o pé de Gai tocou o chão do telhado de onde ele havia saltado, todos os ninjas da vila saíram do nível do solo para os telhados ao redor para sair do caminho e encontrar um bom local para assistir. Nem Naruto nem Gai eram aldeões, ambos eram forasteiros autorizados pelo mesmo acordo, embora Gai tivesse recebido mais clemência para seu próprio conjunto de circunstâncias. Em outras palavras, eles não tinham nenhum motivo para impedir os dois de brigar, se era isso que pretendiam fazer. Esse cara é louco. Gai-senpai vai despedaçá-lo. A idade de um ninja Ibuki foi reivindicada. De jeito nenhum. Você não sabe quem é esse cara? Vai ser uma grande luta. Normalmente Ibuki teria concordado com o segundo orador, mas Naruto ficou ferido. Muito machucado. Ela sabia disso e Gai sabia disso. Esta não foi uma boa ideia. Gai apenas ficou parado e observou a aparência de cachorro molhado de Naruto sob o luar. Lutar comigo enquanto você está ferido não é a melhor ideia. Eu não vou puxar meus socos em você quando eles pousarem. Os braços de Gai se posicionaram para sua habitual postura de combate elevada. Um ninja impetuoso e arrogante precisa aprender um pouco de humildade. O jeito que sou não me torna melhor ou pior do que você. Naruto disse enquanto a água escorria de seu corpo. Mesmo assim, ele cerrou os punhos ao lado do corpo e se preparou para o combate, pronto para reagir ao primeiro movimento que seu oponente fizesse. Isso só me torna diferente. E se você não gosta, o problema é seu. Mas, na realidade, esta noite também era dele. Ayagaki, corrida rápida. Tão rápido como sempre, Gai não perdeu tempo em alcançar Naruto com uma rapidez ofuscante. Capaz de distinguir as leves nuances do movimento de Gai, apesar da dificuldade em vê-lo, Naruto foi capaz de pular uma tentativa de chute deslizante de Gai. Quando a fricção fez com que o deslizamento de Gai chegasse ao fim, ele rapidamente se levantou para continuar a incomodar Naruto com sua velocidade.
Naruto foi capaz de mudar seu ponto de vista para ver Gai atacá-lo novamente e preparou uma contramedida de feno, mas Gai parou repentinamente fora do alcance de Naruto, o que forçou o garoto a cancelar sua tentativa de fazer Feno de ficar totalmente aberto e à mercê de Gai. Isso ainda o deixou aberto para um contra-ataque de Gai, mas poderia ter sido muito pior. O ninja treinado em Bushin-Ryu salpicou o rosto e o corpo de Naruto com socos precisos e intencionais, com o objetivo de escolher seus pontos e acertar com precisão em vez de volume para causar o dano. Cada golpe foi feito para algo específico. Um golpe de backhand no rosto de Naruto para atordoá-lo, um soco baixo em seu estômago para roubar-lhe o ar precioso e cutucar seus ferimentos, uma palma da mão atingida diretamente no rosto de Naruto para tentar quebrar seu nariz para desequilibrá-lo e atrapalhar seus padrões respiratórios. Gai era específico em seu combate corpo a corpo. Tudo o que ele fez foi com propósito. Ele não teve que se aproximar de Naruto para forçar tiros poderosos simplesmente porque escolheu não fazê-lo. Esse não era o estilo dele. E isso não deixou Naruto com muitas opções para intimidar e impor sua própria vontade. Acalmar. Naruto pensou consigo mesmo, embora fosse difícil fazer isso enquanto dava outro soco curto nas costelas. Ele está ditando todo o ritmo da luta. Você está fazendo o jogo dele, sabe disso. Gai era bom em minimizar a quantidade de perigo em que se colocava, ao mesmo tempo em que maximizava suas próprias oportunidades de atacar as aberturas forçadas e desleixadas de um oponente. Lutar por instinto era ótimo quando um lutador era como Naruto, rolando com os socos e ajustando de acordo. Mas quando um oponente tinha um plano definido, o primeiro método de combate de Naruto não era um método razoável de lidar com alguém que era inteligente e sabia o que queria. Gai era mais um estrategista, e Naruto, bem, ele era mais astuto nisso do que os musculosos, mas ele era uma potência. Ainda assim, ele havia lutado com lutadores inteligentes o suficiente para saber como lidar com eles. Ele havia enfrentado estrategistas suficientes, em oposição a combatentes reacionários como ele, para saber o que estava acontecendo. Ele teve que tirá-los de seu elemento, arrastá-los para um combate aéreo, sufocá-los em um estilo de batalha que eles não estavam preparados para travar e transformá-lo em uma batalha de desgaste, se possível, porque a maioria dos lutadores inteligentes tinha que ser esperto porque eles não aguentariam uma surra. Em primeiro lugar, Naruto tinha que pensar em como colocaria Gai em tal cenário. Recuando do ataque de soco, Naruto evitou por pouco um chute amplo direcionado a seu corpo que havia sido premeditado por Gai, caso Naruto tivesse planejado se distanciar. Foi um erro, mas ainda assim foi uma jogada inteligente que avisou Naruto que ele não tinha como se aproximar de Gai e esperar sucesso. Naruto fez seu selo de mão cruzado, mas Gai parecia estar preparado sem nenhuma preocupação em suas ações, faça quantos clones quiser. Você age como se eu não estivesse familiarizado com a luta contra multidões e multidões de inimigos. Ele começou a trabalhar como um ninja, lutando contra hordas de inimigos em Metro City, na América. Ele era experiente nisso. Assim, ele atacou Naruto novamente com seu Ayagaki para dominar Naruto novamente. Os lábios de Naruto se curvaram levemente quando um clone surgiu ao lado dele. Este clone não está aqui para lutar com você. O Naruto original formou um Rasengan em uma mão que seu clone segurou para manipular o chakra. De uma maneira diferente, Rasenbakufu, onda de choque espiral. Um repentino círculo azul de onda de chakra voou do Rasengan na mão de Naruto como uma lâmina que se estendeu 360 graus ao redor dele e de seu clone, como se fosse um pulso repentino de energia. Até mesmo as coisas que não tocou, como a grama no chão abaixo da onda, foram sopradas. Gai rapidamente pulou sobre ele e não teve escolha a não ser se perguntar o que teria acontecido se aquilo o tivesse atingido. Mas ele teve que se concentrar novamente quando o clone de Naruto se lançou no ar para tirar vantagem dele. Não é uma jogada ruim, mas não é boa o suficiente para deixá-lo desprevenido. Bushin Izuna Otoshi, guerreiro espiritual Izuna Drop. Gai rapidamente virou de uma maneira que lhe permitiu desviar do soco aéreo de Naruto,
mas Gai passou por cima da cabeça do clone de Naruto em direção e está de volta onde ele o agarrou pela cintura de cabeça para baixo, virando mais uma vez para que os pés do clone ficassem no ar. Gai bateu no chão com força suficiente para quebrá-lo e dissipar o corpo ao meio. Não perdendo um momento depois de se livrar do aborrecimento do clone, Gai rapidamente brandiu uma shuriken que jogou na direção de Naruto. Naruto balançou seu corpo para fora do caminho das estrelas de metal e Gai se concentrou nisso, vendo uma fraqueza. Pelo que sabia sobre Naruto, o jovem aproveitava toda e qualquer oportunidade e desculpa para se movimentar no campo de batalha durante uma luta. Ele adorava estar em movimento, mas nesta luta Naruto parecia contente em desperdiçar o mínimo de movimento possível. Ele devia estar mais machucado do que deixava transparecer, tanto que a dor do movimento esporádico que viria ao se esquivar vigorosamente da shuriken simplesmente não valia a pena. Ninguém se desviava tanto de um estilo de batalha sem uma ampla razão para fazê-lo. Vamos testar o quão bem o corpo dele está aguentando. Gai mais uma vez borrou todo o campo de batalha com sua velocidade clara e atual. Se Naruto não fosse se mover e se tornar mais difícil de acertar, isso seria muito ruim para ele. Bushin Muso Renji, guerreiro espiritual do Deus do Lotus. Gai chegou perto o suficiente de Naruto para agarrá-lo pelo ombro e dar-lhe um soco no estômago 2 vezes antes de chutá-lo para longe. Gai o alcançou e chegou às costas de Naruto antes que ele pudesse ser derrubado demais e continuou seu ataque. Chutes e golpes que os olhos de Naruto mal conseguiam acompanhar bateram em suas tentativas de proteger sua cabeça e torso. Mas Gai também foi capaz de escapar em ataques que facilmente superaram os esforços de Naruto para se proteger. Ele teve que começar a se mover. Mas se ele fizesse isso, estaria apenas fazendo o jogo de Gai. Em um dia normal, ele estaria correndo por todo lado tentando acompanhar seu inimigo e fazê-lo pagar, mas estava se sentindo um pouco lento e indiferente. A próxima melhor coisa então. Se não conseguisse acompanhar Gai por causa de seu corpo, tornaria a velocidade direta uma vantagem inútil. Mas ele não poderia fazer isso no meio da aldeia. Era um lugar mais ou menos restrito para permitir que um ninja se movimentasse livremente. Bloqueando um chute no estômago de Gai, Naruto então recebeu um chute que surgiu de um salto mortal para trás de Gai que se libertou. Naruto tropeçou para trás com sangue saindo de sua boca, mas ele não firmou os pés e resistiu. Em vez disso, ele deu meia volta e fugiu, algo que foi uma surpresa não apenas para Gai, mas para todos os outros que estavam assistindo. Ele está fugindo? Bem, não há realmente nenhuma razão para travar esta batalha, então acho que é uma boa ideia não ficar aí e levar uma surra. Ah, vamos lá, eu queria ver o fim. Gai ignorou a multidão, exceto por um deles. Ele observou Ibuki escapar do resto dos aldeões e sabia que se alguém estivesse ciente de como Naruto se comportava na batalha, seria aquele que treinava com ele com frequência. A luta não acabou. Rapidamente perseguindo, Gai correu atrás do rastro de Naruto, não que o garoto estivesse se tornando difícil de seguir, pois ao virar uma esquina ele viu Naruto virar outra. Ele queria que Gai o seguisse. Quão astuto! Nunca decepcionando, Gai correu atrás de Naruto, mas optou por ficar no topo do prédio em vez de ir para o chão, onde Naruto poderia ter preparado uma armadilha. Ele não iria ignorar o fato de que Naruto ainda era um ninja e cair em algum tipo de emboscada. Ele precisava manter os olhos nele. E ele fez. Foi uma retirada curta, mas Naruto finalmente parou no meio de um campo gramado aberto nos limites da pequena vila. Parado na última aldeia nos limites da cidade, para o caso de haver algum tipo de surpresa desagradável esperando por ele, Gai observou o terreno. Por que aqui? Ele pensou consigo mesmo, ele deve saber que tinha mais chances de me deter nos bairros mais compactos da aldeia que aqui. Isto é perfeito para mim. Ele não gostou, mas Naruto não se mexeu nem um centímetro. Os dois tiveram um impasse até que ficou claro que Naruto estava provocando Gai quando ele simplesmente se jogou no chão,
deitando-se preguiçosamente de lado e bocejando. Você é quem queria a luta. Naruto disse através de seu bocejo, se você simplesmente sair e sentar no telhado, eu vou dormir. Estive viajando o dia todo e a maior parte da noite passada. Você não está me levando a sério? Gai questionou, seu temperamento já havia diminuído há muito tempo. Nesse ponto, ele estava simplesmente lutando para provar seu ponto de vista, em vez de por raiva repentina. Talvez você não esteja me levando a sério? Naruto respondeu sem rodeios com um olhar entediado no rosto. Olha, estou machucado. Qualquer idiota que saiba como eu luto pode ver isso. Então, o que faz você pensar que vou continuar deixando você me chutar? Estou não é tão estúpido. Sua postura mostrava que ele não estava contando com Gai correndo direto para ele, mas se ele tivesse escolhido se mover, ele poderia ter feito algum tipo de ação evasiva, se necessário, mas você acha que sou tão estúpido? Então eu realmente quero saber, quão ruim ninja você acha que eu sou? Devia ser muito ruim porque era a base original para o argumento de Gai sobre por que ele não gostava dele. Ele declarou abertamente em seu primeiro encontro que Naruto não levava a vida de um ninja a sério. Que ele não tinha o direito de se chamar de ninja. Ele disse a Sakura em Hong Kong que sentia que Naruto era um menino brincando de ninja. Tudo isso implicava que ele não tinha muito respeito por suas habilidades. Então, na mente de Naruto, uma das duas coisas estava prestes a acontecer. Ou Gai iria ilustrar o quanto ele não respeitava Naruto como guerreiro ou ninja, atacando no terreno que ele havia escolhido por qualquer motivo que o fez, ou ele iria voltar atrás em tudo que havia dito e ele iria permanecer naquele telhado. Esta última teria sido uma jogada inteligente, mas teria provado que Gai era cauteloso com quaisquer habilidades que Naruto tivesse, que ele não acreditava em seu próprio conjunto de habilidades para lidar com ele. E foi esse o pensamento que passou pela cabeça de Gai. Seria sua lógica como combatente ou sua posição na clareira dos ninjas? Que seu próximo movimento acertaria? Havia uma aldeia inteira com seus colegas observando-os. Enquanto os mais jovens estavam ansiosos por uma batalha legal de alto nível, os mais velhos permaneceram em silêncio e assistiram, já que não tinham visto Naruto em primeira mão, só tendo ouvido falar dele através de histórias de Ibuki e rumores de outros lugares. Eles queriam ver o que ele poderia fazer e estavam reservando qualquer julgamento sobre ele até que o fizessem. Os cidadãos mais velhos e mais inteligentes, com mais experiência, perceberam que Naruto tinha Gai sob controle aqui. Neste ponto, foi mais uma batalha de filosofias do que uma batalha de simples habilidades de luta. Gai não poderia continuar considerando Naruto menos que um shinobi de verdade se não estivesse disposto a atacá-lo e mostrar isso a ele. Exercer tanta cautela contra um inimigo, tanto que você se recusou a chegar ao mesmo nível do campo de batalha que ele, não mostrava a inferioridade do inimigo, especialmente se não fosse ele quem provocasse a luta. Gai se encurralou e teve que atacar Naruto para salvar sua aparência. As ações de Naruto no meio do campo apenas ilustraram isso. Virando-se para o lado, Gai viu Ibuki sorrindo amplamente, sem sequer olhar para ele. Ela não precisava porque sabia que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E com isso, ele caiu de sua posição no telhado para a grama. No segundo em que fez isso, Naruto saltou do chão e não esperou que Gai se aproximasse e começasse seu padrão novamente. Era a hora de seu segundo novo ninjutsu que ele desenvolveu. Ele veria como Gai gostava quando a bola voltasse para sua quadra, pela primeira vez. Naruto criou 5 clones e todos eles instantaneamente colocaram ambas as mãos no chão, onde todos começaram a adicionar habilidades de transformação de forma que Naruto havia expandido repetidamente em relação às suas múltiplas variações de pura manipulação de chakra. A maior parte de suas inovações em ninjutsu consistiu em ele experimentar o uso de chakra puro a partir do que aprendeu ao aprender o Rasengan. Bem, ele encontrou uma nova maneira de usá-lo. Todos os Narutos começaram a adicionar puro poder e girar em suas mãos como se estivessem fazendo um Rasengan, apenas abaixo da superfície do solo.
Demorou um pouco. Rasen Shinsen, tremor espiral. Mas em 5 segundos foi causado um terremoto concentrado. O jutsu de Naruto funcionou para que seu chakra se soltasse do chão na forma de um círculo de 15 metros ao redor de seu corpo para evitar que ele fosse mais longe e ficasse fora de controle, mas ao usar mais clones em vez de usar apenas o jutsu, seu alcance se estendeu 6 vezes. Devido ao número que ele usou para formar o ataque. 90 metros de um terremoto concentrado no qual Gai se deparou. O chão rachou e o verdadeiro chakra azul de Naruto ficou visível através das rachaduras enquanto pedaços pesados de terra começaram a se projetar um pouco mais alto que a altura de Gai, se desintegrando e deformando o campo de batalha. É por isso que ele deixou os limites da aldeia. Gai pensou freneticamente enquanto tentava se manter o mais seguro possível. Se ele não se mantivesse nervoso, poderia ter quebrado a perna, ou coisa pior. À medida que o campo de batalha continuava a deformar-se e a mudar, Gai procurou refúgio numa torre vertical quando os tremores chegaram ao fim, mas isso foi um erro tático. Ele não conseguia ver claramente os pedaços que eram um pouco mais altos que ele, e no momento em que chegou ao topo para ter uma visão panorâmica da cena, ele foi chutado por Naruto, que estava observando a mudança na paisagem que ele vinha criando. Gai fez exatamente o que imaginou que faria, ele foi até o ponto mais distante do chão. Como um jogo de rei da colina no estilo ninja, a posição que antes era ocupada por Gai foi então ocupada por Naruto, que observou Gai virar para trás no ar e deslizar por um pedaço torto de solo elevado. Agora o jogo mudou significativamente. Uma circunferência de 90 metros ao redor deles havia se transformado em uma bagunça escarpada e difícil de navegar. E pela expressão nos olhos de Gai ele não sabia bem o que fazer com o que lhe foi apresentado. Gai era um ninja urbano, um ex-lutador de rua que teve suas lutas de rua refinadas para um estilo ninja. Ele estava mais acostumado a lutar nas ruas e nas cidades. Naruto, embora tenha sido meticulosamente assimilado como um ninja urbano, foi originalmente treinado para lutar nos campos, florestas e montanhas. Naruto caiu no poço de pedras e Gai tentou derrubar Naruto. Ele ainda tinha vantagem na velocidade e não estava disposto a deixar Naruto ter espaço para realizar outro movimento como o Rasen Shinsen. O problema é que não havia mais necessidade de experimentar o Rasen Shinsen. Era uma espécie de jutsu específico para uma situação. Talvez se ele estivesse lutando contra vários oponentes, mas para uma luta 1 contra 1, Naruto já havia feito o que precisava fazer com aquele jutsu. O terreno acidentado e irregular desacelerou a corrida de Gai, e os penhascos elevados deram a Naruto lugares para se abaixar e contornar a vantagem de velocidade de Gai. Isso não foi bom. O cara precisava sair. Mas quando ele se aproximou do limite da mudança mortal no terreno, ele foi atacado por vários clones escondidos de Naruto. O ataque surpresa foi bem sucedido quando os clones de Naruto desferiram vários golpes rápidos, derrubando Gai. E com a mesma rapidez com que chegaram, os clones cacarejantes partiram e se esconderam mais uma vez no campo. Um cara com o nariz ensanguentado esfregou os hematomas recém-formados no rosto e olhou em volta. Desta vez, quando atacaram novamente, foram tratados rapidamente. As shuriken especiais de Gai foram preparadas para cortar pedra, passar por alguns clones não significava nada. Mas um desses clones não apareceu quando foi atingido. Uma barragem de shuriken atingiu as bochechas e os braços com cortes profundos e não se transformou em fumaça. No caos da batalha, Gai se esqueceu de pensar que, embora Naruto não fosse um grande intrigante, ele assumiu riscos calculados, como se juntar a seu Kage Bunshin para ataques frontais. Um feno direto no rosto achatou Gai e o atingiu com força suficiente para enviar seu corpo através de uma laje virada para cima que seu corpo destruiu, voando para fora do outro lado enquanto desabava e ricocheteava no chão várias vezes. Não há como recuar. Taju. Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu de múltiplos clones das sombras. Naruto criou uma horda de mais de 2 dúzias de clones em torno de Gai. Um clone deu uma joelhada nas costas dele enquanto o outro
Acertou na barriga, tudo para prepará-lo para que vários outros clones o chutassem diretamente para o ar, onde eles enxameavam em cima dele nos céus como um cardume de piranhas, socando e chutando. Gai, enquanto eles o faziam malabarismos no ar e saltavam um do outro para permanecerem no ar, Uzumaki Naruto Mugen Rendan, Naruto Uzumaki Infinite Combo. A quantidade de golpes não podia ser contada a olho nu, e quando todos os clones de Naruto se dissiparam e deixaram Gai cair no chão, o Naruto original caiu do céu para encerrar a combinação completa. Quando o corpo de Gai atingiu chão, Naruto simultaneamente o chutou com o machado no corpo, aumentando a força que ambas as coisas teriam gerado separadamente. Depois de acertar o chute final, as pernas de Naruto cederam e ele caiu de costas em exaustão enquanto olhava para a forma imóvel de Gai. O ninja mais velho não estava inconsciente, apenas olhando para o céu noturno banhado de estrelas quando percebeu que seu corpo não permitiria que ele se levantasse. Ele perdeu? Para Naruto? E Naruto não estava se regozijando do jeito que imaginou que faria. Em vez disso, o jovem estava agindo de forma mais madura do que esperava, mas o encarava com um olhar bastante desagradável que tentou ignorar. Suponho que este é um daqueles momentos em que alguém diria "eu te avisei" e colocaria isso na cabeça de alguém. Como eu? Gai disse, seu rosto imutável. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro. Muito bem então. Em Konoha e nas nações elementais em geral, Naruto se acostumou a ver tantos tipos diferentes de ninja quanto cores. Cada um era único e seria difícil encontrar um grupo uniforme deles em qualquer lugar. Foi por isso que ele teve tanto problema com Gai pensando que ele não era um ninja de verdade. Não existia tal coisa. E ele não se importava em investigar seu oponente derrotado. Ele terminou com tudo. Não se iluda. Naruto disse com um grunhido de esforço enquanto se levantava e começava a se afastar. Eu não sou um garoto punk apenas procurando por emoção como você pensa que eu sou. Eu apenas sou um ninja diferente de você. Isso não acontece, não significa que é certo ou errado, apenas diferente. Você não entende. Eu não sou como você. Não sou o cara do Bushin Ryu. Ele não se incomodou em voltar enquanto murmurava sua última declaração para si mesmo, às vezes é o que você não faz que faz de você quem você é. Com o fim da luta, aqueles que estavam observando finalmente acharam que era seguro o suficiente entrar em cena, o fizeram para recuperar o Gai. Derrotado enquanto Naruto escapava da propriedade que ele havia deformado com seu jutsu e a ajuda de seus clones. Depois de sair de vista, pois havia deixado o alcance de dano do Rasen-Shinsen e foi escondido por alguns levantes terrestres, Naruto soltou um gemido de dor e caiu de joelhos. Como as pessoas que se envolveram tanto em brigas difíceis não conseguiram se curar tão rápido? Honestamente, sem a Kyuubi para consertá-lo, ele não conseguiria manter sua rotina diária normal de rasgar e correr sem parar. Seu corpo estava agravando os ferimentos e cagando nele. Todo mundo teve que lidar com esse tipo de besteira normalmente? Uma mão apoiada em suas costas o informou que Ibuki estava ali para ajudá-lo. Ele permitiu que ela colocasse um dos braços em volta do pescoço para ajudá-lo a se levantar se precisasse. Você sabe que lutar contra Gai foi uma estupidez. E se você tivesse se machucado novamente ou se machucado ainda pior? Era uma questão de respeito. Naruto respondeu com um pouco de orgulho. Ele também duvidava sinceramente que qualquer coisa que Gai pudesse ter feito com ele o teria machucado tanto quanto Akuma havia feito. Ok, acho que vou ficar bem em dormir no chão agora. Contanto que eu consiga dormir. Tenho um saco de dormir em algum lugar do meu quarto, caso eu receba missões para onde tenho que viajar. Ibuki o informou. Enquanto eles começavam a caminhar de volta pela vila em direção ao local dos alojamentos de Ibuki, você não terá que dormir no chão. Eles chegaram à porta do prédio onde ela deixou Naruto. Caminhar sozinho, vá encontrá-lo e prepare-o, estarei lá em um segundo. Assim que Naruto desapareceu a portas fechadas, Ibuki simplesmente ficou do lado de fora e esperou enquanto ela se inclinava contra uma lanterna próxima, cuja chama de repente se apagou e tornou a área imediata muito mais escura.
Ela não demonstrou nenhum alarme, pois esperava algo assim. Então, o que você acha dele? Mestre? Ele é legal como eu disse que era, certo? O silêncio a cumprimentou por um momento antes que uma figura saísse da escuridão e se aproximasse dela. Um homem vestido com uma blusa ninja preta, lágrimas laranja em volta dos pulsos com uma garra presa a um deles, calças largas laranja e uma máscara laranja cobrindo a cabeça e a boca. Ele é único, para dizer o mínimo. Eu posso. Veja por que você o achou interessante se ele foi o primeiro ninja que você encontrou fora de nossa vila. Naruto é uma boa pessoa. Ibuki disse com um sorriso satisfeito. As pessoas da aldeia dela pareciam gostar dele. Isso foi ótimo. Talvez isso lhe desse mais liberdade no futuro para ficar fora da aldeia com mais frequência. Talvez se ele ficasse mais por aqui você veria por que confiei nele depois de apenas um dia, mestre Injo. Não há necessidade disso. Você é uma garota inteligente que pode julgar o caráter. Injo disse enquanto voltava para as sombras e desaparecia como se nunca tivesse estado lá. Mas a voz dele voltou aos ouvidos dela depois que ele saiu. Mas diga ao seu amigo que ele tem um paisagismo para fazer pela manhã. Tudo que Ibuki conseguiu fazer foi rir um pouco. Isso soou como uma daquelas missões de rank D que Naruto sempre fazia, as tarefas estranhas. Ela duvidava que ele também fosse pago por isso. Ele iria reclamar disso mais tarde. Fim de capítulo. Até o próximo.